Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Como sempre, espero que todos estejam muito bem, estejam ótimos e estejam com muita saúde. Gente, nessa videoaula, que é a 29ª da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1 no formato ADNP, daremos continuidade ao estudo do conceito da integral. Falamos sobre as técnicas de integração e vamos conhecer as duas primeiras, a técnica de substituição e a técnica de integração por parte. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores, então. Bom, nós deixamos duas questões para os senhores na última videoaula. A primeira foi essa integral de e elevado a x menos 4 sobre a integral de 4 sobre a raiz de 1 menos x quadrado mais 2 elevado a x menos 9x mais x. Nós aqui temos integral de 5 termos. Temos diferença, temos soma. Nós sabemos que integral da soma é soma das integrais. Integral da diferença é diferença das integrais. Né? Você não precisa ter apenas soma, você não precisa ter apenas diferença. Então, nós podemos escrever essa integral como... podemos quebrar essa integral em 5 integrais. Seria a integral de e elevado a x menos integral de 4 sobre a raiz de 1x menos 1x quadrado, d de x mais integral de 2 elevado a x d de x menos integral de 9x d de x mais integral de quem? X d de x. Integral de e elevado a x, já sabemos que é elevado a x. Esse 4 a gente tira e coloca fora. Então, vai ser menos 4, integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Esse integral 2 elevado a x, nós sabemos que é 1 sobre ln de 2 vezes 2 elevado a x. Esse 9 a gente tira, escreve menos 9 integral de x d de x. Essa integral de x elevado a d de x, né? x d de x, a gente sabe que nós temos x elevado a quem? X elevado a 1. Então, a fórmula diz o seguinte, a resposta vai ser x elevado a quem? 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Bom, então vai ter e elevado a x menos 4. Essa integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, é nada mais, nada menos que seno menos 1 de x, mais 1 sobre ln de 2 elevado a x, menos essa integral x elevado a d de x, a penúltima integral, novamente vai ser quem? X elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mais quem? Aqui você tem, na última integral, tem x quadrado sobre 2 mais constante. Aqui nós já colocamos a nossa constante, porque nessa linha não temos mais integral. Aqui nós não colocamos geralmente, porque nós temos duas integrais que nós precisamos desfazer. Aqui na segunda linha também. Bom, senhores, então agora nós vamos ter e elevado a x menos 4 seno menos 1 de x mais 1 sobre ln de 2 elevado a x menos 9x quadrado sobre 2 mais x quadrado sobre 2 mais 6. Se você quiser simplificar um pouquinho mais, você vai ter e elevado a x menos 4 seno menos 1 de x mais 1 sobre ln de 2 vezes 2 elevado a x. Aqui você tem menos 9x quadrado sobre 2 mais x quadrado sobre 2. Vai dar menos 8x quadrado sobre 2. Menos 8 com 2 vai dar menos 4. Então vai ser menos 4x quadrado mais c. E essa aqui essa vai ser a resposta dessa integral, né? Essa integral parece complicada, mas é uma integral super simples. Você usa apenas as regras simples da integração. Bom, nós tivemos um segundo exemplo que diz o seguinte: encontre a função f de x tal que a segunda derivada dessa função seja 8x elevado a 3 mais 10, a nossa função no ponto 0 seja 1 e a derivada dessa função no ponto 0 seja 2. Senhores, nós temos a segunda derivada. Se nós temos a segunda derivada, vocês concordam que a primeira derivada vai ser integral da segunda derivada? Mas como assim? Senhores, quem é a definição de primitiva? Primitiva é uma função cuja derivada é aquela função que dentro da integral. Dentro da integral você tem f duas linhas de x. Me digam, derivada de quem é f duas linhas
Derivada de f', porque você derivando f', você encontra f duas linhas. Então, f' de x é integral de f duas linhas de x. Logo, a primeira derivada f' de x vai ser integral de 8x elevado a 3 mais 10d de x. Essa integral é muito fácil. Você diz, eu tiro esse 8 e coloco fora, então vai ser assim. Aqui você vai ter 8 integral de x elevado a 3d de x mais integral de 10 sai, então vai ser, vamos escrever, vai ser integral de 10d de x, 10 sai, vai ser simplesmente 1. Que vai ser quem? Vai ser 8, integral de x elevado a 3, x elevado a 3 mais 1, 4, sobre 3 mais 1, 4. Mais 10, integral de quem é 1? Integral de x. Então, simplesmente você vai ter 8 sobre 4, x elevado a 4, mais quem? Mais 10x. Bom, se você for simplificar um pouquinho mais, vai ser 2x elevado a 4 mais 10x mais c. Senhores, nós sabemos que a derivada no ponto zero é 2. Quem é a minha derivada? A minha derivada é 2x elevado a 4 mais 10x mais c. Eu sei que f' no ponto zero é 2, então se eu for substituir aqui na minha derivada, primeira derivada que encontrei, se eu for substituir x por zero, a minha resposta tem que ser 2. Então você tem que dizer o seguinte, 2 é igual a quem? 2, 0 elevado a 4, mais 10 vezes 0, mais c. Aqui você vai ter 0, aqui vai ter 0, então 2 vai ser quem? C. Então você vai encontrar c igual a quem? 2. Então, logo, a sua primeira derivada é 2x elevado a 4 mais 10x mais 2. Mas eu quero encontrar f de x. Você diz o seguinte, f de x é integral de f' de x. Mas como assim? Como isso é possível? Diz o seguinte, quem é integral de f' de x? Quem é integral de f' de x? Se você for se perguntar, você diz, quem é aquela função cuja derivada é f' de x? Derivada de quem é f' de x? Derivada de f de x. Então, você diz que f de x seria a integral de f' de x d de x. Logo, f de x vai ser integral de quem? F' de x, eu encontrei 2x elevado a 4 mais 10x mais 2. Se você for encontrar essa integral, você vai ter 2, sai dessa primeira integral, porque você vai quebrar em 3 integrais. Integral de x elevado a 4 vai ser x elevado a 5 sobre 5, mais esse 10 sai, você vai ter integral de x, então vai ser x quadrado sobre 2, mais 2x, mais k. Eu poderia usar essa mesma letra c, mas eu estou usando k para que vocês entendam que realmente são diferentes esses dois números, tá? Então, você vai ter 2 sobre 5x elevado a 5, mais 5x quadrado, mais 2x mais k. Mas eu tenho uma outra informação, que diz o seguinte, diz f no ponto zero é 1. Então, se f no ponto zero é 1, se na minha função f de x, se eu for substituir x por 0, f de 0 é 1. Se for substituir x por 0, a resposta tem que ser 1. Então, 1 tem que ser quem? 2 sobre 5, 0 elevado a 5, mais 5 vezes 0 elevado a 2, mais 2 vezes 0 mais k. Eu consigo ver, que eu consigo encontrar k, que posso ver simplesmente que k é igual a quem? 1. Se k é 1, eu posso dizer que a minha função é 2 sobre 5x elevado a 5, mais 5x quadrado, mais 2x mais 1. Assim, eu encontro a minha função. Se você for derivar essa função duas vezes, você vai encontrar 8x elevado a 3 mais 10. Nessa função, se você for substituir fx por 0, você vai ver que a resposta vai ser quem? 1. Se você for derivar essa função, você encontra essa função. E se você substituir x por 0 nessa derivada, primeira derivada, vai ser quem? 2. Ou seja, nós encontramos a resposta correta. Nós podemos testar. Eu fiz o teste, estou fazendo teste com vocês. Então, nós encontramos uma função f de x que satisfaz essas três condições ao mesmo tempo. Bom, senhores, nós já vimos vários exemplos simples, né, de integrais diferentes, né, onde nós conseguimos encontrar a integral de maneira muito simples. Agora vamos olhar para esses exemplos, né? Integral de 2x elevado a x quadrado d de x, integral de ln de x sobre x d de x, integral de ln de x d de x, integral de x ln de x d de x, integral de raiz quadrada de x quadrado menos 16
d de x, integral de 1 sobre x quadrado menos 4x d de x. E muitas outras integrais, né? Agora, nesse primeiro exemplo, se você for responder, né, quem é essa integral, você tem que dizer o seguinte: derivada de quem? Né? Derivada de quem é 2x elevado a x quadrado? Né? Derivada de quem é 2x elevado a x quadrado? Você já conheceu uma função cuja derivada é 2x elevado a x quadrado? Não. Derivada de quem é ln de x? Você conhece uma função cuja derivada é ln de x? Não. Derivada de quem é ln de x sobre x para poder escrever aqui? Você conhece alguma função cuja derivada é ln de x sobre x? Você já conheceu? Derivada de quem é x ln de x para poder escrever aqui f de x mais c f maiúsculo de x? Você conhece uma função cuja derivada seja x ln de x? Você conhece uma função cuja derivada é 1 sobre x quadrado menos 4x? Não, senhores, nós não conhecemos essas integrais. Ou seja, essas integrais, senhores, não são evidentes, não são triviais. Nesses casos, senhores, vocês precisam de técnicas de integração, métodos de integração, para poder resolver essas integrais. Você tem que colocar a mão na massa. Você tem um trabalho para encontrar essas integrais. E você tem que usar as técnicas de integração. Então você precisa conhecer algumas técnicas de integração. As técnicas são as ferramentas que nós temos. Nessa disciplina, senhores, nós aprendemos 5 técnicas de integração. A primeira e a mais simples que nós conhecemos é a técnica de substituição. Tem gente que diz substituição U, tem gente que diz regra da cadeia reversa. Tanto faz, a gente chama de substituição. Então a primeira técnica e a mais fácil entre elas é a técnica de substituição. A segunda técnica é a integração por partes. A terceira é integrais trigonométricas. A quarta, substituição ou substituições trigonométricas. E a última que nós vamos conhecer é a técnica das frações parciais. Nós vamos conhecer essas técnicas e a partir dessas técnicas nós podemos resolver um grande número de integrais diferentes. Inclusive as integrais do slide anterior. Se eu consigo resolver uma integral através dessa primeira técnica, substituição, eu não resolvo essa integral usando a técnica de integração por parte. Eu não resolvo essa integral usando integrais trigonométricas, muito menos substituição trigonométrica, muito menos frações parciais. Na minha opinião, a técnica mais fácil e a primeira técnica. Na minha opinião, a segunda técnica mais fácil é a integração por parte. Na minha opinião, substituição trigonométrica é a terceira mais fácil. Ou integrais trigonométricas, não tem tanta diferença, né, entre essas duas técnicas em termos de dificuldade. Eu pessoalmente gosto mais da técnica de substituição trigonométrica. Eu gosto mais. E a última, frações parciais, não é que é a técnica mais difícil. Não é. Essa última dá mais trabalho em geral. Em geral. Tem muitas integrais que você resolve utilizando essa técnica de maneira muito simples, rápido. Para mim, se eu consigo resolver uma integral utilizando substituição, a técnica de substituição, nunca resolvo essa integral usando frações parciais. Nunca resolvo essa integral usando, por exemplo, a substituição trigonométrica. Nunca resolvo essa integral, né, através das integrais trigonométricas.
Se eu consigo resolver uma integral usando substituição, a técnica de substituição, nunca uso integração por parte. Então, sempre que vocês têm uma integral, façam o teste. Será que eu consigo resolver essa integral usando a técnica de substituição? Sim, acabou, resolva essa integral usando essa técnica. Se não, pergunta, analisa. Será que a integração por parte serve? Se sim, resolva essa integral usando a técnica de integração por partes. E depois você verifica outras técnicas. Tá bom? A gente vai fazer uma série de exemplos e vocês vão entender como que funcionam essas técnicas. Nessa videoaula a gente fala sobre a técnica de substituição e a técnica de integração por partes. Muito simples. Vamos fazer alguns exemplos. Bom, a pergunta que sempre surge para o aluno pergunta, Ali, como que eu sei se eu posso resolver uma integral usando a técnica de substituição? Como eu sei que posso resolver uma integral usando a integração por parte? Como eu sei que a técnica correta é a substituição trigonométrica? Como eu sei que a técnica correta é a técnica de frações parciais? Gente, é simples, eu ensino tudo isso para vocês. Uma a uma. A primeira e a substituição. A técnica de substituição. Quando usamos essa técnica, prestam atenção. Gente, vocês usam essa técnica quando vocês têm uma função dentro da sua integral. Dentro da sua integral, você tem uma função e a sua derivada. Se não tem a derivada inteira, você deve ter a parte principal da derivada. Eu sei que não está claro isso para vocês, mas a gente vai ver isso com vários exemplos. Então, se você tem uma função, e se você tem a derivada dessa função, ou parte principal da derivada, o que é a parte principal, a gente vai ver isso. Simplesmente você defina uma nova variável como essa função, cuja derivada é disponível. Você chama u dessa função. Eu coloquei em vermelho, tá vendo aqui? Vermelho. Então você vai ter quem? Você vai ter uma outra integral em termos de u. Esqueçam essas expressões matemáticas. Então, se você tem uma função e a sua derivada, ou parte principal da sua derivada, chama essa função de quem? De u, e você reescreva a sua integral em termos dessa nova variável u. Você resolvendo essa nova integral em termos de u, você encontrando a solução, você não pode esquecer que u, na verdade, é g de x, e é aquela função. Então, onde na resposta surgir u, você tem que converter. Para quem? Para g de x, para x. Tá bom? Vamos fazer uns exemplos, vai ficar muito claro para vocês. Bom, o primeiro exemplo. Bom, vamos olhar com muito carinho para esse exemplo, para essa integral. Bom, o Ali disse, se eu tiver uma função, eu uso a técnica de substituição quando eu tenho uma função e a sua derivada, ou parte principal da sua derivada dentro da minha integral. Uma função. Vamos olhar muito bem para essa integral. Será que você tem alguma coisa e a derivada daquela coisa dentro da sua integral ao mesmo tempo? Sim. Olha, senhores. Olha, você tem x² e derivada dela também está aqui, 2x. Ah, tá ficando claro? Eu tenho x², eu tenho derivada dela também. Então, eu chamo a minha função, eu chamo u de quem? De x².
Muito bom. Se você chama u de x², quem é a derivada de u em x? Derivada de u em x vai ser 2x, concorda? Se você derivar u em x, vai ser 2x. Então, você tem d de u d de x, a derivada de u em x é 2x. Concordam que se você for fazer uma multiplicação por cruz, d de u vai ser 2x d de x? Muito bom. Muito bom. Então, o que você tem? Olha aqui. Você tem u. Olha esse 2x junto com esse d de x, você tem d de u. Não é isso? Porque você tem 2x d de x é d de u. 2x d de x é d de u. Então, o que você vai ter? Então, em vez dessa integral em x, essa integral está em x. Em vez dessa integral em x, você vai ter uma outra integral. Você tem a sua integral é 2x elevado a x² dx. Então, você tem quem? Você vai reescrever para ficar mais bonito, né? Então, você escreve integral e elevado a x², porque pega esse 2x junta com d de x. Vai vezes 2x d de x. Eu sei que aqui eu tenho e elevado a u, esse aqui é u. E 2x d de x eu sei que é d de u. Eu tenho uma outra integral, né? Mas uma outra integral em quem? Em u. Eu tive uma integral em x, agora eu tenho uma integral em u. E quem é a integral de e elevado a u d de u? Derivada de quem é elevado a u? Derivada de e elevado a u. Então, a minha integral é e elevado a u mais c. Mas a minha integral original é em x. A minha resposta é em quem? Em u. Agora eu preciso ver quem era u. Quem era u? U, senhores, é x². Então, onde eu tiver u aqui, simplesmente escrevo x². Então, como u é x², eu posso dizer que a minha integral vai ser quem? E elevado a x² mais c. Muito simples. Mais uma vez, quando você usa a técnica de substituição, quando você, dentro da sua integral, você tem uma função e a sua derivada, ou parte principal da sua derivada. Nesse caso, você tem a função e a derivada inteira dela. Vamos para um segundo exemplo. Novamente, você tem integral de x elevado a x². Você fala, puxa, no exemplo anterior eu peguei u como x². Será que eu tenho derivada dessa função aqui dentro da minha integral? Derivada de u é quem? 2x. Eu não tenho 2x, eu tenho apenas x. Agora eu pergunto para vocês. Se derivada de x² é 2x, quem é mais importante nessa derivada? É x? Não é o x? A parte mais importante da derivada? Se eu tivesse simplesmente aqui, em vez de x, se eu tivesse 2, não posso dizer que 2 é derivada de x2. Não é que x é derivada de x2, não é. Mas simplesmente, se você for multiplicar por 2, você vai ter derivada. Ou seja, se você for fazer o seguinte, 2 multiplica 2, aqui você faz o seguinte, colocar um 2 aqui e multiplicar por 1 sobre 2. Concorda que já tem a derivada? Agora, se eu tivesse essa aqui integral de 2 elevado a x2, não posso multiplicar por x e escrever assim 1 sobre x, 2x. Isso não faz sentido, como 1 sobre x fora da integral. Isso não é correto, nós não fazemos isso. Nós sabemos que constante sai da integral. Não é x sair da integral, isso não funciona. Bom, então novamente, se eu for chamar u de x², quem vai ser a derivada de u? Sempre você faz isso. Você define quem é u, deriva u em x. Derivada de u em x vai ser quem? 2x. Concordam que xd de x, aqui você vai ter quem? Aqui você vai ter d de u igual quem? Aqui você vai ter d de u igual 2xd de x. Concordam que posso escrever xd de x seria 1 sobre 2d de u? A mesma coisa que escrever assim, aqui. Então, se você tem d de u sobre d de x é igual a 2x, xd de x vai ser 1 sobre 2d de u.
Agora vamos reescrever a nossa integral. Inicialmente você teve x elevado a x quadrado d de x. Vamos pegar esse x e juntar com d de x para ficar mais bonito, né? Então você vai ter integral de e elevado a x quadrado xd de x. Eu sei que x quadrado eu chamei de u, então vai ser e elevado a u. Eu sei que xd de x é 1 sobre 2 d de u. Esse 1 sobre 2 é como é uma constante, sai da integral. Então vai ser 1 sobre 2, integral de e elevado a u d de u. Integral de quem é e elevado a u? Integral de e elevado a u. Então vai ser 1 sobre 2 e elevado a u mais c. Mas quem era u? U era x quadrado. Então a minha integral vai ser 1 sobre 2 e elevado a x quadrado mais c. Muito simples. Essa técnica realmente é a técnica mais simples. Vamos para um terceiro exemplo. Mas antes de falar do terceiro exemplo, no primeiro exemplo nós tivemos 2x elevado a x quadrado, d de x. E a mesma discussão, né? Usamos a técnica de substituição. Na segunda integral, exemplo 2, temos x elevado a x quadrado. A mesma história. Eu disse, se tiver 2 elevado a x quadrado, isso não funciona mais, tá bom? 2 não é a derivada de x2. Não é que x é a derivada de x2. X não é a derivada de x2. Porém, e a parte mais importante, a parte principal da derivada. Nesse segundo caso, se nesse exemplo 2, multiplicando por 2, dividindo por 2, você vai poder gerar a derivada de x quadrado de maneira muito simples dentro da sua integral, né? Bom, senhores, vamos para o terceiro exemplo. Nós temos integral de x mais 2, tudo elevado a 10, d de x. E agora o que eu faço? Você fala, quem seria a minha função? A minha função só pode ser x mais 2. A única escolha que eu tenho para u, por exemplo, se eu for usar a técnica de substituição, seria o x mais 2. Se u é x mais 2, quem é derivada dessa função? Não é 1? Então é a mesma coisa que eu estou colocando 1 aqui dentro. Que diferença tem colocar 1 não colocar 1? Então eu chamo u de x mais 2. Da mesma forma que nós fizemos nos outros exemplos. Definindo u, você deriva u em x. Sempre você faz isso. Derivando u em x vai ser 1. Se você for fazer uma multiplicação por cruz, você vai ter d de u igual a 1 d de x. Logo, você reescreve essa integral que tem como x mais 2 é u. U elevado a 10, 1 d de x é d de u. Você sabe que a integral de u elevado a 10 de d de u? Aquela fórmula, u elevado a quem? 10 mais 1 sobre 10 mais 1. Seria u elevado a 11 mais sobre 11. A minha integral original é em x. A resposta que eu encontrei é em u. Mas eu sei quem é u. U é x mais 2. Então, se eu for substituir u por x mais 2, na minha resposta aqui, u elevado a 11 sobre 11 mais c, eu vou ter 1 sobre 11, x mais 2 elevado a 11 mais c. Resposta dessa integral. Vamos para um outro exemplo. Integral de x sobre x elevado a 2 mais 2d de x. Senhores, vocês têm que fazer tantos exemplos, e tantos exemplos, que quando vocês recebem uma integral, vocês encontram uma integral, em poucos segundos, eu diria 1/1000 de segundo, poder descobrir qual é a técnica correta. Você recebendo essa integral, eu sei que nesse momento não é tão fácil. Depois de resolver uns 30, 40, 50 exemplos diferentes, com técnicas diferentes, você olhando para essa integral tem que dizer, isso aqui é substituição simples. Se eu for resolver essa integral usando a substituição simples, não sei se funciona, vamos ver se funciona. E quantas escolhas eu tenho para u? Eu posso definir u, por exemplo, essa aqui. Posso definir u, essa aqui. Se eu escolher essa aqui como u, tudo bem, a derivada é 1, você diz que tudo bem, posso colocar 1 aqui. Eu tenho a derivada, mas isso ajuda. O que você vai fazer com esse x quadrado mais 2 aqui no seu denominador? Então, nesse caso, a escolha correta para u seria essa aqui. Porque se você for pegar u como x quadrado mais 2, quem é derivada de u? Derivada de u é 2x. O Ali, não tenho x, eu só tenho x, não tenho 2x. Tudo bem, 2 aqui, 1 sobre 2 aqui.
agora você tem a derivada. Concorda? Então, nesse caso, simplesmente quem é a sua função u, né, seria x² mais 2. A derivada está lá em cima. A parte principal da derivada está lá em cima, x. Então, se u é x² mais 2, o que eu faço? Sempre derivo u em x. Derivando u em x, eu tenho 2x. Logo, eu posso dizer que xd de x, o que tenho aqui, né? O que eu tenho aqui. Xd de x é 1 sobre 2d de u. Então, se você for reescrever a sua integral, você vai ter quem? Você vai ter, né, 1 sobre u. Esse aqui você tem 1, né? Você pode escrever assim, né? Você pode escrever integral de 1 sobre x² mais 2 vezes quem? X d de x. Então, você vai ter 1 sobre u, né? Aqui. Esse xd de x é 1 sobre 2d de u, tá aqui. Tá certo? Então, você vai ter 1 sobre u vezes 1 sobre 2 d de u. Esse 1 sobre 2 sai da integral. Então, vai ser 1 sobre 2 vezes que é integral de 1 sobre u d de u. Integral de quem é 1 sobre u? Derivada de quem é 1 sobre u? Derivada de ln de módulo de u. Agora, a minha integral é em x. Você encontrou uma resposta em u. Isso não é possível, não pode acontecer. Mas eu digo para você, calma. Calma. Eu sei quem é u. U é x² mais 2. No último passo, vou substituir u por quem? U por x² mais 2 nessa resposta. Então vai ser quem? 1 sobre 2 ln de quem? Módulo de x² mais 2. Mas, senhores, lembram o que eu disse? Eu disse, se você tiver certeza que o termo que está dentro do seu módulo é positivo, você não precisa colocar mais módulo. x² mais 2 sempre é positivo, então não faz sentido você colocar módulo de x² mais 2. Não é que esteja errado, não é errado, mas não é bonito. Então simplesmente você escreve 1 sobre 2, ln de quem? x² mais 2 mais c. Vamos para o quinto exemplo. No quinto exemplo, você tem seno de x, cosseno de x, d de x. Bom, é um pouco diferente, né? Senhores, nós consideramos essa integral uma integral trigonométrica. Mas, se eu consigo resolver essa integral usando a substituição simples, eu não resolvo, por exemplo, né? Aqui é seno de x, cosseno de x, poderia ter aqui seno elevado a 3 de x, cosseno elevado a 8 de x, né? É uma função trigonométrica, uma integral trigonométrica. Então, se eu consigo resolver uma integral, não importa, usando a substituição, a técnica de substituição, eu não resolvo essa integral usando outras técnicas. Eu penso dessa forma. Eu não faço. Eu não quero complicar a minha vida. Eu sempre procuro, né, a maneira mais simples para resolver meus problemas. Tá bom, gente? Bom, agora vamos olhar para essa integral. Bom, se eu for resolver essa integral usando a substituição simples, alguém tem que ser a função u. Então, vamos ver, vamos pegar 1 como u. Senhores, concordam, por exemplo, se eu for pegar u como seno de x, a derivada está aqui dentro? Derivada de seno não é cosseno? Olha, eu posso pegar u como cosseno? Pode. Qual o problema? Pode, porque a derivada de cosseno, tudo bem, não é seno, é menos seno de x. Menos seno de x, qual é a parte mais importante? O seno de x. Né? Então você pode pegar cosseno de x também como u. Mas eu evito esse menos, esse sinal menos. Eu pego seno de x como u. Então nesse caso eu chamo u de seno de x. Bom, novamente eu tenho u igual a seno de x. O que eu faço? Deriva u em x. Derivada de u em x de quem? Derivada de seno de x em x. É cosseno de x. Concordam que se você for fazer uma multiplicação por cruz, cosseno de x vezes d de x é d de u? Opa! Agora eu vou reformular essa integral. Vou reescrever essa integral. Então eu vou ter quem? Integral de u, seno de x é u. Cosseno de x d de x eu vi que é d de u. U d de u. Olha que integral simples. Que integral de u d de u? É u elevado a quê? 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Seria u quadrado sobre 2. Acabou? Não, senhores. Não, senhores. O que falta fazer? Você tem que substituir, né? Você tem que ver quem era u. U era seno de x.
Então você escreve quem? Seno de x elevado a 2 sobre 2 mais c. Aqui falta um c, tá? Aqui falta um c. Isso, tudo bem, aqui está aparecendo. Então vai ser quem? Seno de x quadrado sobre quem? Sobre 2. Muito simples. Vamos para o próximo exemplo. Opa! Está complicando um pouco. Não, não está complicando. Não estou complicando, não. Só olhando muito bem para essa integral. Com muito carinho. Com atenção. Bom, você tem cosseno, você tem tangente, você tem secante quadrado. Você tem 3 funções, praticamente. Uma tem que ser u, mas não pode ser qualquer uma. Se você for escolher uma como u, você tem que ver se a derivada desse u também está dentro da sua integral. Bom, cosseno, derivada de cosseno é seno. Eu não vejo nenhum seno. Bom, se eu pegar u como tangente, aqui é derivada de tangente, secante quadrado. Ah, está aqui dentro. Bacana, né? Então, vamos chamar tangente de x como u, derivada está aqui dentro, secante quadrado de x. Bom, novamente, chamo u de tangente. O que eu faço? Todo mundo sabe já. Deriva u em x, derivada de u em x, vai ser derivada de tangente em x, vai ser secante quadrado de x. Se você for fazer uma multiplicação por cruz, você d de u igual secante quadrado de x vezes d de x. Vamos reformular, reescrever essa integral em termos de u. Então, você vai ter quem? Você vai ter integral de cosseno de u vezes quem? D de u, porque secante quadrado de x, d de x é d de u. Quem é integral de cosseno? Menos seno de quem? U. Menos seno de quem? U. Acabou? Não, senhor. Você precisa se livrar desse u. Como que eu faço? Simples. Você sabe quem é u? É tangente de x. Basta substituir por tangente de x. Então, a sua integral vai ser quem? Menos seno de quem? Tangente de x mais c. Se você for derivar essa aqui, você vai encontrar quem? Essa aqui. Resolve de maneira muito simples. Vamos para o exemplo 7. Integral de ln de x sobre x, d de x. Quantas alternativas você tem para u? U pode ser ln de x, u pode ser x. Ou 1 sobre x, não sei, tanto faz. Porque você pode escrever esse ln de x, essa integral, como ln de x vezes 1 sobre x d de x. Ah, agora ficou melhor. Ficou mais bonito. Ou você pega u como ln de x, ou você pega u como 1 sobre x. Mas não é que você pode, né, escolher qualquer um desses casos. Você tem que verificar. Se você for escolher 1 sobre x como u, se você for escolher quem é derivada menos 1 sobre x quadrado, você está vendo aqui dentro? Menos 1 sobre x quadrado? Não. Então, esse aqui não pode ser u. Se você for escolher u como ln de x, quem é derivado de ln de x? 1 sobre x. Ah, legal, está aqui dentro. Então, já sabemos quem é u. U seria ln de x, derivado está dentro. Então, se você for escolher u como ln de x, se você for derivar esse u em x, você vai ter 1 sobre x. Se você for fazer uma multiplicação por cruz, você vai ter 1 sobre x d de x igual a d de u. Então, reformulando essa integral, você vai ter integral de u, d de u. Integral de u, d de u. U elevado a quem? 1 mais 1 sobre 1 mais 1 mais c, que seria u quadrado sobre 2 mais c. Mas quem era u? U ln de x. Então, essa integral vai ser quem? Ln de x quadrado sobre 2 mais c. Muito simples. Bom, senhores, nós fizemos vários exemplos, 7 exemplos, da primeira técnica. Vamos para a segunda técnica. A segunda técnica é a técnica de integração por parte. É natural aluno perguntar para mim quando usar a técnica de integração por parte. Escuta muito bem. Nós usamos em geral, tá? A técnica de integração por parte quando nós temos o produto de duas funções. Isso é o que a maioria das pessoas dizem.
mas eu acrescento uma palavra. Eu digo que nós utilizamos a técnica da integração por parte quando nós temos o produto de duas funções incompatíveis. Em geral, você tem um produto de duas funções, f de x, g de x. Eu digo que essas duas funções, em geral, são incompatíveis. Você pergunta para mim o que significa incompatíveis. Quando eu sei que duas funções são incompatíveis? Senhores, para mim, incompatibilidade quer dizer o seguinte. Para mim, para o Ali, né? Quero dizer o seguinte. Você tem duas funções que não são do mesmo tipo. Você tem uma função polinomial, você tem uma função potência, vezes uma função exponencial. Você tem duas funções diferentes, tipos diferentes. Você tem uma função potência, é uma função logarítmica. São funções diferentes, não se misturam, não se juntam. Você tem, por exemplo, uma função exponencial e uma função trigonométrica. São funções completamente diferentes. Natureza, elas têm naturezas diferentes. Olha aqui nesses exemplos. Em todos nesses casos, em todas essas integrais, nós usamos a técnica de integração por parte. Olha aqui. Você tem produto de uma função. Você tem produto de x com ln de x. X é uma função potência. Ln é uma função logarítmica. São diferentes. Aqui você tem, né? Aqui você tem quem? Você tem ln de x d de x. Você diz, opa, eu não estou vendo duas funções. Eu não estou vendo duas funções. Você diz, duas funções incompatíveis. Cadê outra função? Eu digo o seguinte, eu simplesmente posso dizer o seguinte, né? Para poder justificar esse produto de duas funções. Posso dizer o seguinte, eu escrevo ln de x vezes quem? 1d de x. Aqui eu tenho uma função logarítmica, aqui tem uma função quem? Uma função potência de grau quem? De grau zero. Então eu tenho o produto de duas funções. Bom, então o que eu estou falando não está errado. Aqui, senhores, nesse terceiro caso, você concorda que tem integral de ln de x vezes 1 sobre x quadrado d de x? Concorda que pode escrever ln de x vezes x elevado a menos 2d de x? Então você tem produto de duas funções incompatíveis. Uma função logarítmica, outra função é potência. Né? Temos produto de duas funções incompatíveis. Nessa integral, você tem produto de uma função potência e uma função trigonométrica. São funções de naturezas diferentes, completamente diferentes. Aqui, função potência, função exponencial. São completamente diferentes. Aqui, função potência, x quadrado, e elevado a x, função exponencial, completamente diferentes. Aqui, tangente menos 1 de x, d de x. E aí, cadê essa segunda função? A mesma coisa que eu falei para ln de x. Você pode escrever essa integral como tangente menos 1 de x vezes 1d de x. Uma função trigonométrica inversa, outra função é quem? Potência de grau zero. Então, eu tenho o produto de duas funções. Nesse último caso, e elevado a x cosseno de x, produto de duas funções, uma exponencial, outra trigonométrica. São completamente diferentes. Nesses casos, nós usamos a técnica de integração por parte. Então, não é difícil descobrir. É muito simples. Senhores, nós fizemos esse exemplo ln de x sobre xd de x usando a substituição simples. Eu posso resolver essa integral usando a técnica de integração por partes? Sim. Você pode escrever ln de x vezes 1 sobre xd de x. Se quiser, você pode escrever x elevado a menos 1. Você tem produto de duas funções, uma logarítmica, outra potência. Então, você pode resolver essa integral também usando a técnica de integração por parte. Mas eu, pessoalmente, não faço. Eu digo, novamente, a mesma coisa. Se eu consigo resolver essa integral usando a técnica de substituição simples, eu, Ali, não utilizo
a técnica de integração por parte. A chance de errar nessa técnica é maior que na primeira técnica. Né? Resolvi esse exemplo, mostrei para vocês nessa mesma videoaula, usando a técnica de substituição. Bom, senhores, a ideia central é a derivada do produto. Você sabe que derivada do produto é a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função sem derivada vezes a derivada da segunda função. Se você for escrever no formato de D de derivada, aquela outra notação de derivada, você diz que derivada de UV é igual que derivada de U vezes V mais U vezes derivada de V. Está aqui. Essa parte. Senhores, concordam que se você for isolar o D de V seria D de UV menos VD de U. D de UV é a mesma coisa que VD de U. Agora, nessa expressão, se você for aplicar a integral nos dois lados, você vai ter integral de U D de V, tá aqui, igual integral da diferença, a diferença das integrais. Integral de D U de V menos integral de V D de U. Senhores, quem é integral de D de U? Quem é integral, senhores? Quem é integral de f' de x? Quem é aquela função cuja derivada é f'? Não é a própria função f de x? Quem é a função cuja derivada é derivada de UV? Não é UV? Derivada de UV não é derivada de UV, né? Não é UV'? Então você diz que integral de UD de V seria quem? UV menos integral de VD de U. Qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que para resolver uma integral, usando a técnica de integração por parte, nós temos que resolver uma outra integral. Tá vendo aqui? Essa aqui seria a sua integral principal, original. Para resolver a sua integral original, você tem que resolver uma outra integral. Isso é a ideia central da técnica de integração por partes. Mas qual é o ponto-chave? Sempre que você tem uma integral qualquer, se você for resolver essa integral usando a técnica de integração por parte, você tem que dizer quem é U, quem é D de V. Você escolhendo U, o que sobra dentro da integral é D de V. Então, o ponto-chave, né, na técnica de integração por parte é decidir, né, escolher U e D de V de maneira correta. Lembra, na técnica de substituição, a escolha de U era importante. Você não poderia pegar U qualquer coisa. Derivada deveria estar dentro. O parte principal da derivada deveria estar dentro da integral. Aqui também, você vai ter uma integral. Vou fazer alguns exemplos, vai ficar muito claro para vocês. Você tem uma integral. Você tem que olhar para tudo que está dentro da sua integral. Tudo. Você olha para tudo que está dentro. Você tem que dizer, tá bom, vou pegar essa parte como U. O resto é D de V. A parte mais importante, o ponto-chave na técnica de integração por parte é fazer escolhas corretas. Para quem? Para U e D de V. Escolher U e D de V de maneira correta. Você pergunta para mim, Wally, como que eu sei se a minha escolha está correta ou está errada? Você pode ter certeza que a sua escolha é correta quando essa segunda integral, porque essa integral 1 é a sua integral original. Eu escrevi o D de V e fiquei separando, né? Mas é a integral principal. Você pode ter certeza que você fez escolhas corretas se essa segunda integral
for mais fácil que a primeira integral, se você tem uma integral, faz umas escolhas e você cai em uma integral mais difícil, quer dizer que você fez escolhas erradas. Você tem que apagar tudo, sem raiva, sem problema, sem estresse, e fazer outras escolhas para o DDV. Agora, se essa segunda integral, né, for mais fácil que a primeira integral, ok, estou no caminho correto, posso continuar. E você diz, não está claro para mim. Não está claro para mim. Senhores, olha para essa tabela. Olha para essa tabela. Nós temos 5 tipos de funções. Funções trigonométricas inversas. Quais são? Seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1, cotangente menos 1. Outras duas não. Funções logarítmicas, ln de x, log na base 2, na base 10, na base 3, não importa. Funções logarítmicas em geral. Funções potências, quais são? 1, x, x quadrado, x elevado a 3, x elevado a menos 2, x elevado a menos 4, não importa. Funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. E as funções exponenciais. E elevado a x, e elevado a x quadrado, e elevado a x elevado a 3, 2 elevado a x. Funções exponenciais em geral. Né? Então, sempre você tem produto dessas funções. Uma, por exemplo, dessa categoria com outra da segunda categoria. Uma da primeira categoria vezes uma da quarta categoria, da quinta categoria, não importa. Então você tem produto dessas funções. Sempre, senhores, isso que eu estou dizendo é em geral, funciona na maioria absoluta dos casos. Absoluta dos casos. Você vai pegar aquela função que estiver mais no topo dessa tabela. Por exemplo, se eu tiver essa integral de x quadrado e elevado a x3, é um exemplo, d de x. Eu tenho produto, tenho duas funções, né? Eu tenho essa função que está aqui, está nessa categoria. Outra função está onde? Está aqui. Quem está mais no topo da tabela? Essa aqui, x quadrado, está aqui, x quadrado está aqui. Então você pega u como x quadrado. O que resta, o que sobra, seria esse aqui. Então você fala d de v seria quem? E elevado a x3, d de x. Você pode, né, ter mais segurança, né, no resto da sua resolução, que vai dar tudo certo. Se não der certo, de repente, encontrar um caso que essa tabela não funciona, simplesmente você corrige. Estou falando dessa tabela, não é 100%, mas na maioria absoluta dos casos, funciona, tá bom? Então, se você tiver seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1, cotangente menos 1, tem que ser, é uma dessas funções. Bom, se não tiver essas funções, se tiver ln, log, assim, funções logarítmicas, você pega u como essa função. Se não tiver essas funções, pega essa função. Se não tiver essa função, e assim por diante. Então, se você tiver, né, se tiver produto de duas funções, uma dessa categoria, quem seria a função que está aqui? Tá bom, gente? É muito simples, tá? Tem gente que usa essa frase para não esquecer. Diz que I late, né? I late. Quer dizer funções trigonométricas inversas. Ele vem das funções logarítmicas. A das funções algébricas, potências. T das funções trigonométricas. E das funções exponenciais. Então, se você vê que está difícil decorar essa tabela, simplesmente decora essa sigla, né? I late, né? Vamos supor que I late. Eu estou atrasado, enfim. Estou atrasado, enfim. Bom, senhores, vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós fazemos é integral de x ln de x. Vamos voltar de novo? X ln de x. Nós temos integral de quem? X ln de x. Nós temos produto de duas funções. X ln de x, d de x. Bom, x está aqui. Essa categoria. Ln está onde? Aqui. Quem está mais no topo da tabela? Quem está mais para cima da tabela? Ln de x. Então, ln de x vai ser u. Você pegar ln de x como quê? U. Bom, vamos lá. U ln de x.
O que resta, o que sobra, x d de x. Eu chamo de d de v. Então, u é ln de x, d de v, x d de x. Qual é a minha fórmula? Olha a minha fórmula. Integral de u d de v é igual a uv menos integral de v d de u. Olha aqui, integral de u d de v está aqui. Integral de u d de v igual u já tenho, ln x. V não tenho, eu só tenho d de v. Ok, qual o problema? Bom, você fala menos integral de v d de u. U eu tenho, mas d de u não tenho. Ok, então nessa fórmula nós não temos v, nós não temos d de u. Vamos gerar essas informações. Se você tem u que é ln de x, deriva u em x. Derivando u em x, você vai ter derivada de u em x, derivada d de u, d de x vai ser 1 sobre x. Se você for fazer uma multiplicação por cruz, d de u vai ser 1 sobre x, d de x. Então, resolveu o problema de d de u. Falta quem? Falta v. Se eu tenho d de v igual a x d de x, se eu aplicar integral nos dois lados desse cara, eu vou ter integral de d de v igual a integral de x d de x. Integral d de v é v. Então, v é x quadrado sobre 2. Ah, olha, aqui não colocou c? Não colocamos c, tá? Colocamos c lá no final. Bom, eu preciso de u, lado direito da minha fórmula. Preciso de u? Tenho. Preciso de v? Tenho. Menos integral v? Tenho. D de u? Tenho. Vamos fazer. Então, você vai ter quem? Integral de x ln x d de x, a minha integral, vai ser quem? uv. U ln x está aqui. V, já encontrei V, x quadrado sobre 2, está aqui. Aqui é U, gente. Aqui é U vezes quem? V. Né? Aqui você tem U, né? Aqui tem V, está aqui. Isso aqui nessa parte da fórmula. Menos, aqui menos. Integral. V, x quadrado sobre 2. Esse aqui é V. D de U, esse aqui é D de U. Tá vendo como é fácil? Então, nós temos isso aqui. Então, você vai ter quem? Você vai ter simplesmente vai ter isso aqui. Você vai ter ln x vezes x quadrado sobre 2, menos 1 sobre 2. Né? Esse x você simplifica com 1 desses x. Esse 1 sobre 2 sai, então você escreve 1 sobre 2 x d de x. Posso fazer uma pergunta? A nossa escolha foi correta? Eu tenho essa integral como integral número 1, eu tenho essa integral como integral número 2. Me diga, a segunda integral é mais fácil que a primeira integral? Lógico que é mais fácil. Integral x ln x, integral x d de x, integral x d de x é muito mais fácil. Então, eu fiz a escolha correta. Agora, se aqui tivesse uma integral mais difícil, que essa integral x ln x, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho integral de quem? Integral de x quadrado ln de x. Qual é mais difícil? X quadrado ln de x ou x ln de x? Sem dúvida, essa integral é mais difícil. Então, a minha escolha era errada. Agora, nesse caso, como essa segunda integral é muito mais fácil que essa primeira integral, então eu fiz a escolha correta. Por que é muito mais fácil? Que a integral de x d de x precisa de algum esforço para responder essa pergunta? Preciso fazer alguma coisa? Não, simplesmente é x quadrado sobre 2. Então vai ser quem? ln de x vezes x quadrado sobre 2, menos 1 sobre 2, coloquei menos 1. Integral de x d de x seria x quadrado sobre 2 mais c. Se você quiser simplificar um pouquinho mais, você vai ter 1 sobre 2 x quadrado ln de x menos x quadrado sobre 4 mais c. Viu como é fácil? Resolver uma integral usando a técnica de integração por parte, desde que você siga todos os passos, tintim por tintim. Define quem é u, define quem é d de v. De u você encontra d de u, de d de v você encontra v. Coloca na fórmula. Vamos lá. Próximo exemplo. Integral de ln de x. Né? E nós já brigamos, já sabemos que aqui tem um produto mesmo. Todo mundo concorda comigo. Não vem com essa pergunta, cadê o produto? O produto já tem. Porque ln de x posso escrever como ln de x vezes 1. Vou escrever mais uma vez. Então, eu tenho essa integral. Produto de duas funções incompatíveis. Uma função logarítmica, outra função
potência de grau zero. Legal. Então, a minha técnica é a integração por parte. Preciso dizer aqui, aqui. Aqui dentro, preciso dizer quem é U, quem é D de quem? Quem é D de V. Me diga. Naquela tabela, senhores, deixa eu achar a tabela. Naquela tabela, 1 está aqui. Tá vendo aqui? 1 está aqui. Ln está aqui. Quem está acima da outra? Ln de x. Então, Ln de x tem que ser a sua função quem? U. 1D de x, o que sobra para a gente, seria quem? Seria a nossa D de V. O nosso D de V. Então, chamo Ln de x de U. Aqui chamo de U. O que sobra seria D de quem? V. Então, você diz que U seria Ln de x. D de V seria quem? 1D de x. Eu disse, você tem U, você tem D de V. A partir de U, você encontra D de U. Como? Derivando U. Você tem D de V. A partir de D de V, você encontra V, porque você precisa. Como que eu faço? Integrando D de V. Bom, derivando U, que seria Ln de x, você tem derivada de U em x. Derivada de Ln de x seria 1 sobre x. Então, você fazendo uma multiplicação por cruz, D de U vai ser que 1 sobre x, D de x. Bom, resolvi o problema de D de U. Já tenho U, tenho D de U, tenho D de V. Falta V. Como que eu faço? Aplico a integral nos dois lados aqui. Se D de V é 1D de x, integrando, aplicando a integral nessa expressão, eu tenho integral de D de V é igual a 1D de x. V seria integral de 1D de x, então. Quem é integral de 1D de x? Derivada de quem é 1? Derivada de x. Então, V é x. Tenho U, tenho D de U. Tenho V, tenho D de V. Já posso usar a fórmula. A fórmula diz integral de UD de V é igual a UV menos integral de VD de U. Então, a integral de Ln de x, 1D de x, essa aqui é quem? Essa aqui é integral de U D de V. Esse aqui para mim é U, esse aqui para mim é D de V. Né? Integral de UD de V seria quem? Seria UV, esse aqui é U vezes V, menos integral de quem? V, que eu vi que é x, V, integral de quem? D de U. D de U foi quem? 1 sobre x, D de quem? D de x. Então, integral de Ln de x, 1D de x, ou Ln de x, D de x, vai ser Ln de x vezes x, ou x vezes Ln de x, menos esse x vezes 1 sobre x elimina x, vai ser simplesmente 1. Pergunto para os senhores. Você tem essa integral para resolver, a sua integral principal, vamos chamar de 1. Caiu em uma outra integral, chamo de 2. Me digam, qual dessas integrais é mais fácil? Concordam que, sem sombra de dúvida, essa segunda integral é muito mais fácil que essa primeira integral? A segunda integral é uma integral trivial. Então, você fez escolhas corretas. Continuando, você vai ter quem? Você vai ter Ln de x vezes x menos quem? Integral de 1D de x, derivada de quem é 1? X menos x mais quem? Mais c. Se quiser escrever um pouco mais bonito, escreve x Ln de x menos x mais c. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo número 10. Integral de x seno de 3x. D de x. Você tem produto de duas funções incompatíveis. Então, você tem integração por parte. Então, você precisa dizer que aqui dentro, aqui, você precisa dizer quem é U, definindo U, escolhendo U, o resto e o seu D de V. Você diz, eu tenho uma sigla I, late. I, as funções trigonométricas inversas, não temos. L, funções logarítmicas, não temos. A seria funções algébricas, funções potências. Aqui temos. Opa! T, trigonométrica. Temos aqui. Quem está acima de quem?
Concorda que vem primeiro, vem as funções potências? Então, esse x é a função, é u. Então, você chama u de x. Resolvido. Simples, muito simples. Vocês precisam seguir o que eu falo. Vocês precisam fazer tudo o que eu falo, tintim por tintim. Se você for fazer tudo o que eu falo, você não vai ter problema. Bom, então vamos chamar x de u, o resto vira d de v. Bom, u é x, d de v é seno de 3x, d de x. Tenho u, derivo u, encontro d de u. Então você fala d de u, derivada de u em x vai ser, derivada de x é 1. Então d de u vai ser d de x, fazendo multiplicação por cruz. Tendo d de v igual a seno de 3x, você pode encontrar, né, v aplicando integral nos dois lados. Então a integral de d de v seria a integral de seno de 3x d de x. Bom, eu tenho u, eu tenho d de u, eu tenho v, eu tenho d de v. Então já estou pronto, né? Já estou pronto para usar essa fórmula. Então você diz que integral de x seno de 3x, integral de u, d de v, tudo isso, seria quem? Seria u vezes v, u vezes v, v está aqui, menos integral de quem? V, aqui é v, vezes quem? D de u é d de u é d de x, esse aqui é d de u. Então, simplesmente nós temos aqui essa integral. Então, se você for escrever um pouquinho melhor, você vai ter menos 1 sobre 3x cosseno de 3x, mais, menos com menos dá mais 1 sobre 3 cosseno de 3x. Senhores, concordam que entre essa integral, a principal, original, e essa integral número 2 é muito mais fácil? Não tem x pelo menos, né? É mais fácil. Então, estamos no caminho correto. Você pode ver que essa integral seria quem? Essa integral seria 1 sobre 3 seno de 3x. Então, vai ter quem? Menos 1 sobre 3x cosseno de 3x, mais 1 sobre 3, esse mais 1 sobre 3. Essa integral vai dar 1 sobre 3 seno de 3x mais c. Se você for simplificar um pouquinho melhor, fica dessa forma. 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vai dar 1 sobre 9. Simplesmente nós resolvemos essa integral usando a técnica de integração por parte. Vamos para o exemplo número 11. X elevado a x. Nós temos produto de duas funções incompatíveis. Primeira função é potência, a segunda função é exponencial. Preciso dizer quem é u, quem é v. Lembra daquela sigla? Naquela tabela, as funções exponenciais estão na última linha. Então, entre x e elevado a x, quem seria u? Certamente, né, a escolha mais segura seria x para u. U seria x. Então, escolhendo u como x, o resto seria d de v. E elevado a x, d de x seria d de v. Então, u é x, d de v e elevado a x, d de x. Tenho u, derivo u, encontro d de u. Tenho d de v, aplico a integral, encontro v. Se u é x, derivada de u em x é 1. Então, logo, d de u é d de x. Bom, já tenho 3 informações, falta mais uma. Se eu tenho d de v elevado a x, d de x, aplicando a integral nos dois lados daqui, seria a integral de d de v igual a integral de e elevado a x, d de x. Integral de d de v é v. Integral de e elevado a x é e elevado a x. Já tenho v, d de v, u, d de u. Agora, coloco todas as informações que eu tenho nessa fórmula da integração por parte. Então, você tem integral de u, d de v, x elevado a x, d de x, seria u, x, vezes v elevado a x, menos integral de v elevado a x, vezes u, d de u, seria d de x. Pergunto para vocês, quem é mais fácil? Essa integral, né, original, né, 1, ou essa segunda integral? Sem dúvida, essa integral é mais fácil. Então, estamos no caminho correto. Podemos continuar. Então, vai ser quem? X elevado a x menos integral de elevado a x menos elevado a x mais c. Assim, simplesmente, você resolve essa integral. Vamos para o exemplo número 12. Primeiro, nesse exemplo, senhores, integral de x² vezes elevado a x dx. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Você tem produto de uma função potência, uma função exponencial.
a função exponencial está na última linha, então não pode ser u. Então a escolha correta, senhores, a escolha correta é u igual a quem? U igual a x quadrado, o resto d de v igual a quem? E elevado a x d de x. Mas quero fazer uma brincadeira, quero fazer um teste. Vamos inverter essa escolha. Em vez de definir u como x2, vamos definir u como e elevado a x. Vamos fazer a escolha errada. Vamos ver onde a gente chega. Tá certo? A gente está fazendo a escolha errada, tá? De propósito. Então, vamos definir u como e elevado a x. Tá errado isso. Vamos definir, né? Provavelmente está errado. Vamos definir u como e elevado a x e vamos definir o resto, né? Que seria x quadrado d de x como d de v. Vamos ver onde a gente chega. Se u é elevado a x, derivando u, eu encontro d de u. Então você fala d de u derivada de u em x, derivada de x, é igual a quem? Derivada de elevado a x seria elevado a x. Fazendo uma multiplicação por cruz, você vai ter d de u igual a elevado a x, d de x. Ok, você saiu desse passo com tranquilidade, com facilidade, sem nenhum problema. Vamos para d de v. d de v é x quadrado d de x. Aplicando integral, eu encontro v. Então, aplicando, você vai ter integral de d de v, seria integral de x2 d de x. V seria x elevado a 3 sobre 3. Ok. Não tive nenhum problema. Até aqui tudo bem. Vamos continuar. A fórmula diz que integral de u d de v seria uv menos integral de v d de u. Então, integral de u d de v igual u elevado a x vezes v, x elevado a 3 sobre 3, menos v, que seria x3 sobre 3, vezes d de u elevado a x d de x. Que seria quem? 1 sobre 3, x elevado a 3 elevado a x, menos. Aqui você tem 1 sobre 3 aqui dentro dessa segunda integral. 1 sobre 3, x elevado a 3 elevado a x d de x. Deus me livre. Deus me livre. Eu tenho essa integral, que é a minha integral que eu preciso resolver. Eu caí em uma outra integral. Me digam. Entre x quadrado e elevado a x e x elevado a 3 e elevado a x, qual é mais difícil? X elevado a 3 e elevado a x. Complicou a minha vida. Essa segunda integral dá mais trabalho para fazer que a primeira integral. Então, eu fiz escolhas erradas. Eu quero que vocês entendam, queria que vocês entendessem isso. Um exemplo. Então, eu fiz a escolha errada. Eu sabia que eu estou fazendo a escolha errada. Mas eu falei, vamos fazer um teste. Mais uma vez, não é que aquela tabela é 100%. Não, mas estou falando, na maioria absoluta dos casos, aquela tabela funciona. Então, vocês podem confiar naquela tabela na escolha de quem? U é, consequentemente, D de V. Bom, como essa escolha deu errada, vamos resolver realmente esse exemplo de verdade mesmo. Vamos fazer esse exemplo. Então, ele está dizendo que essas duas integrais, né, esse aqui ficou mais difícil. Vamos fazer esse exemplo novamente, porém com as escolhas corretas. Então, eu vi que u tem que ser x quadrado. E, consequentemente, e elevado a x d de x seria o meu d de v. Se u é x quadrado, se d de v é e elevado a x d de x, derivando u, você encontra d de u. Então, d de u, d de x seria 2x. Logo, d de u seria 2x vezes d de x. Bom, já encontrei d de u. Tendo d de v igual a e elevado a x d de x, aplicando integral nos dois lados, você tem integral de d de v igual a integral de e elevado a x d de x. Logo, v é e elevado a x. Tendo essas quatro informações, você vai ter integral de x quadrado elevado a x d de x, ou seja, integral de u d de v, seria u, esse aqui seria o seu u, esse aqui é seu u. Aqui você tem integral de quem? U d de v, né? Então, aqui você vai ter u, né? U está aqui. D, u, v está aqui. Menos integral de quem? V está aqui. D de u está aqui. Está aqui d de u. Bom, então você vai ter essa integral.
Então, integral vai ser aqui, x quadrado e elevado a x, está aqui, escrevi isso aqui, copiei, menos, tiro esse 2 e coloco fora. X e elevado a x dx. Me diga, entre essa integral e essa integral, os senhores concordam que essa aqui é mais fácil que essa aqui? Então, beleza. Nós, senhores, já fizemos essa integral. Vocês lembram que nós fizemos essa integral? Foi em qual slide? Foi nesse exemplo. Se não me engano, foi aqui. Nós fizemos esse exemplo. Nós vimos que a integral de x é elevado a x d de x é x é elevado a x menos é elevado a x mais quem? Mais c. Bom, nós sabemos, né, o resultado dessa integral. Então, vamos substituir aqui. Então, vai ser quem? X quadrado elevado a x menos 2 vezes quem? A resposta dessa integral é x elevado a x menos quem? E elevado a x mais c. Se você quiser simplificar um pouquinho mais, você colocar e elevado a x em evidência. Do primeiro termo sobra x quadrado, do segundo vai sobrar menos 2x mais 2 mais c. Muito simples. Como sempre, eu trouxe duas questões para os senhores. Na primeira questão diz o seguinte: encontre a integral de seno de 2x sobre a raiz quadrada de 1 mais cosseno quadrado de x d de x. E na segunda integral, você tem integral de e elevado a x cosseno de x. A segunda integral está gritando que a técnica correta seria, né, a técnica de integração por parte, porque você tem produto de duas funções, uma exponencial e outra trigonométrica, né? São duas funções incompatíveis. Se você for consultar aquela tabela, você pode ver que e elevado a x está na última linha. Então, e elevado a x, né, não pode ser u. U seria quem? Cosseno de x. D de v seria quem? E elevado a x, d de x. Nessa primeira integral, né, é muito simples, né? Você pode ver que a técnica correta seria a técnica de substituição, né? Parece complicada, mas não é complicada essa integral. É muito simples. Bom, gente, vamos parar por aqui. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente.